Vamos nos concentrar, pensar em Jesus, que Ele possa estar conosco, presente nessa noite, que possamos juntos ouvir a palavra do Senhor, deixar o coração e a mente abertos para os ensinamentos, que essa energia e vibração boa dos nossos amigos espirituais possam nos acompanhar por toda a noite e pela semana que se inicia. Que Jesus nos proteja, nos oriente e nos abençoe. Que assim seja. Muito bem. Você quer pegar? Giovana vai partilhar o texto para a gente. Você pode ler, Lu, ele para nós? Posso sim. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, que é a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devia manter o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista. Sem outra autoridade que sua palavra, veio cumprir os profetas que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade, pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso, para isso, dar à ciência tempo de progredir. Muito bom, muito obrigado. Então, estamos aí, é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e abrimos para os comentários.
Boa noite, todo mundo. Então, como César disse, capítulo 1, né? Um dos capítulos mais importantes, que vai falar de Jesus. E a gente está chegando perto do Natal, acho que então foi um capítulo bem escolhido. Quem é Jesus, né, para o Espiritismo? Esse Jesus que ele vem nos devolver e vem nos dar a chance de fazer as pazes, né, e de recuperar esse Jesus que tantas vezes na história se perdeu no meio de dogmas, né, e de mistérios, e de coisas complicadas, e quando, na verdade, o que ele vem ensinar para nós é tão simples. Mas o que chama atenção é que, como Kardec nos mostra que Jesus ele não é uma coisa assim, de repente, nova, né? Ele não veio apresentar nada de novo, como ele diz, eu vim cumprir a lei, eu vim continuar, né? É uma tentativa de evolução da Terra que começou com Moisés, com todos os profetas, tudo é uma coisa só, e à medida que a gente vai evoluindo, os conhecimentos que vão chegando, eles são mais completos e mais profundos. Então, a gente teve Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, e acabou se perdendo um pouco, porque ele precisou, não se perdendo, mas naquela época ele precisava usar, porque tinha muito controle, né, do que fazer, o que comer, como se lavar, com quem casar, então foi muito usado para meio que guiar a sociedade. E aí vem Jesus para dizer, não, mas espera aí, não é isso o importante é a lei de Deus, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. E aí ele ensina tudo isso, e daí vem a Igreja Católica e enrola Jesus de novo nos dogmas, enrola, né, e fica anos discutindo, será que é filho, será que não é filho, será que, né? E acaba que só alguns que entendem, porque só alguns que têm chance de estudar. E daí vem o Espiritismo e faz a mesma coisa, né? Então, Kardec diz, tira tudo isso e deixa só o que é moral. Deixa a base, deixa o que ele realmente veio fazer. Mas a cada etapa é um ciclo novo que começa, mas com a mesma intenção. E enquanto, é interessante que ele diz ali, enquanto a lei não for cumprida, né, tudo vai ser cumprido. A gente precisa aprender a cumprir todas as leis de Deus. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ficar tentando e vai recebendo ajuda e vai, né? E aí, como eu falei, né, o Espiritismo, ele reapresenta, ele diz, está na hora de fazer as pazes com esse Jesus simples, né? Fácil de entender, você não precisa ter anos de estudo, você não precisa... É simples o que ele pede, é simples a lei de Deus, está na nossa consciência, é fácil de fazer, não é nada complicado. Mas e sempre me dá um pouco de medo, porque eu fico me perguntando, será que o Espiritismo também não está chegando num ponto em que a gente está se complicando a vida? Será que a gente não está repetindo a mesma história? Que ao mesmo tempo faz parte, eu acho que da nossa imperfeição, né? Mas, bom, vou parar por aqui a reflexão. Está ótimo, obrigado, Val. Então vamos abrindo, palavra aberta. Eu. Então vou eu. É complexo, né? A gente tem um Jesus é um ser complexo para a nossa pequenez, né? Para as limitações que nós temos, para poder compreender um ser que é tão grande, que é tão fora do nosso padrão de compreensão. Mas é claro, né, que é um ser que a compreensão dele, do papel dele, são fundamentais para que a gente comece a avançar nesse caminho que nós temos pela frente. E Jesus é uma figura central na história da humanidade, ela é uma figura central no desenvolvimento do nosso planeta, né? Tanto que, assim, é muito bonito de ver como ele fazia questão, muitas vezes, de dizer, lembram quando Isaías disse tal coisa? Bom, isso está se cumprindo, sou eu que estou aqui. Então, a vinda dele foi prevista, né, lá com 2000 anos de antecedência, e 2000 anos depois dele, ele ainda é uma das figuras que mais, talvez a que mais impressiona
A gente vê isso pelas publicações que a gente às vezes faz nas páginas nossas do centro, de outras que a gente mantém. E você coloca algo de Jesus, aquilo repercute em tudo quanto é lugar. Você tem, sei lá, 5.000 reações, né? E aí você coloca às vezes uma outra qualquer, tem 150, 200. Então é impressionante como Jesus impressiona, como ele ainda marca e como ele não tem jeito. A gente pode fugir quanto quiser, mas enquanto a gente não entendê-lo, enquanto a gente não compreender essa vivência que a Val falou das leis divinas, é o que ele veio ensinar, né? E ensinar na prática, ensinar vivendo, ensinar. Agora, o que me impressiona muito é o amor infinito, né, que ele manifestou por nós todos. Um texto de Isaías diz, o povo andava, né, nas trevas e uma luz se acendeu nas trevas. E é muito bonito isso, porque é a nossa condição. A nossa condição é essa descrita por Isaías. Nós estávamos nas trevas e uma luz se acendeu. Então, assim, não tem ninguém que marcou mais a história da humanidade, nem vai marcar mais do que ele. Porque é alguém que não tinha necessidade nenhuma de vir a este planeta. É alguém que não tinha nenhuma obrigação, nenhum karma, nenhum compromisso. E ele vem assim mesmo, né, para estar conosco, para nos ensinar como um professor paciente. Então é muito impressionante e o exemplo dele é mais forte ainda do que as palavras dele. Então, se nós meditarmos com cuidado, e eu vou parar por aqui, mas se nós meditarmos com cuidado em cada etapa da vida de Jesus, em tudo que aconteceu com ele, os ensinamentos que existem ali são extremamente importantes para nós entendermos o significado da vinda dele até esse planeta. Eu dou um último exemplo antes de deixar a palavra a outra pessoa. Por exemplo, os bebês quando nasciam, né? Na época de Jesus, e até bom tempo atrás, não faz muito tempo, nós deixamos essa prática, eles eram enfaixados, né? E aí ficava um pacotinho, ficava fácil de carregar, de transportar, mas você ficava enfaixado, completamente enfaixado, né? E era um tipo de proteção contra o frio, tudo mais, as intenções eram boas. E aí eu fico pensando um rei celestial, né, com cortes imensas, que governa planetas, que é uma estrela, né, na constelação dos grandes iluminados. Ele vem para esse planeta, né, e nasce, né, de uma mulher simples, de um homem simples, e vive enfaixadinho, como todo mundo da época dele, passa por todos os períodos da infância. Né? Então, tem coisas aí para a gente meditar. Palavra aberta. Acho que é uma reflexão muito importante para essa semana, né? É a semana do Natal. É uma semana em que o Natal vai ser diferente para todo mundo. Nós vamos estar em casa, longe da família. Nós estamos muito acostumados com o Natal em festa, em trocas de presentes, né? Em celebração, bebida. E esse ano não vai ter nada disso. Esse ano nós vamos passar um Natal em família, nós vamos estar com as pessoas mais próximas a nós. Então, acho que é um tema que foi escolhido justamente para que a gente comece, a partir de hoje, esta reflexão. Né? Por que Jesus veio? Qual foi a razão dele ter nascido nesse mundo e ter sofrido o que ele sofreu? Ele veio por amor, ele veio para nos ensinar a amar, né? A vida dele. E o que ele nos ensinou, acho que Emmanuel diz, né? Acho o Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, fala, não sei de onde, mas ele fala que a lei divina, a lei de Deus, se resume no amor. E como que a gente aprenderia a amar sem ter tido um exemplo?
né? A gente às vezes fala, mas os nossos filhos não aprendem, mas quando a gente dá o exemplo, eles aprendem. Então, Jesus veio para dar o exemplo do amor. Então, ele veio sofrer, ele renunciou à luz dele, à estrela maior, né, que ele é. Ele veio de um mundo muito superior, nasceu aqui para passar por todos os sofrimentos, e ele deu o exemplo de como amar o próximo, né, através de todas as curas que ele fez, através de todos os ensinamentos, as parábolas, né, tudo que ele disse, todas as ações dele, foi para dar o exemplo do amor ao próximo. Né? E acho que é uma reflexão que a gente deve fazer nesse Natal. O que a gente comemora no Natal? A gente tem que comemorar o nascimento de Jesus em nós, né? Conhecer um pouco mais Jesus, que às vezes a gente vê Jesus tão longe, tão distante, e a gente não consegue se aproximar dele. Mas não é a gente que tem que se aproximar dele, a gente tem que deixar que ele se aproxime de nós. Que ele está perto, ele quer vir ficar perto de nós, né? Ele quer vir ficar do nosso lado, nos ajudar, e a gente às vezes impede essa aproximação. Então, acho que é uma reflexão que a gente pode fazer aqui, né? Como o César sempre diz, a gente fazer luz, né? Nesse texto, e essa reflexão acho que é muito importante para as nossas vidas e o nosso crescimento, e essa aproximação, né, de Jesus, que a gente precisa dele. Só que a gente não está acostumado a gente não abre a porta, né, para que ele entre. Você me fez pensar, Giovana, nisso que você falou, desse modelo que a gente vê que às vezes parece tão longe, né? E quando Kardec, através dos espíritos, diz que Jesus é um modelo a ser seguido, e é isso que a gente deve almejar como modelo como modelo moral, parece uma coisa tão difícil de atingir, né? Nossa, mas a vida que ele teve, e ele veio para nos mostrar que é possível, né? Ele veio nascer numa família simples, fazer uma vida normal, para mostrar que é possível. E que, do ponto de vista moral, você seguir, você amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo, não é assim tão difícil. Não é você virar Jesus, que é o modelo. O modelo é você, moralmente, tentar pensar como ele pensava e tentar ter essas leis em você. E mesmo ele tendo ficado tão pouco tempo conosco, né? Na verdade, 33 anos, e foram, acho que 3 anos que realmente de peregrinação. 3 anos não é nada, né? A gente sabe, os escritos que a gente tem é muito pouco de tudo que ele deve ter feito durante a vida dele. E como que ainda, mais de 2.000 anos, ainda é isso a nossa base. E às vezes a gente pode pensar, mas lá na época dele, mas vieram outros. Nós temos Chico Xavier como modelo de cristianismo. Um homem simples, de novo, sem estudo, que sofreu, que teve uma vida difícil e que conseguiu pôr em prática a moral cristã, que conseguiu usar o modelo, se aproximar do modelo. Então, exemplos baseados em Jesus a gente tem muitos, e todos eles têm essa questão da simplicidade, de que como às vezes a gente coloca uma coisa tão inatingível quanto na verdade não é, né? Então, acho que vai um pouco nisso que você falou, de abrir a porta e de dizer, nós, sim, a gente é capaz, né? A gente é capaz de seguir esse modelo. Nós temos tudo para seguir esse modelo. Está na hora da gente, né, decidir o que a gente quer. E eu acho que o primeiro passo é abrir o nosso coração para ter esse toque, esse primeiro toque que nos sensibiliza e que diz, não, peraí, quem que é esse Jesus, no fim das contas, que a gente fala tanto, né? Eu acho que ele está esperando, né, para estar conosco. Ele nos espera. E ele está em tudo. É como acho que às vezes quando eu penso em Jesus, eu vejo uma luz, né, que entra por tudo, por todos os pontinhos, por todos os buraquinhos. Ele entra. E a gente tem que encontrar um jeito de se conectar a esse amor, a essa luz, né? E acho que esse meio de conexão é através do bem que a gente pratica, através da humildade, da paciência, através de tudo que ele nos ensinou. Então, quando a gente começa a colocar em prática tudo que ele nos ensinou, a gente começa a se conectar com ele. Então, eu acho que ele espera por nós, né? E a gente tem que deixar que ele venha.
subir até ele é impossível, na nossa condição. A gente tem que deixar que ele venha. Pode dar alguns passos, né? Mas, com certeza, temos um caminho. Abrimos a palavra. Todo Oi, mundo Paula. quietinho hoje. Eu acho que é tão... Eu não sei explicar tudo. O Jesus, quando teve todo o planejamento dele, toda a preparação para estar aqui no nosso planeta, ele veio no tempo certo, na época certa, em que a humanidade precisava de novos ensinamentos, quebrar alguns paradigmas e até estruturar uma nova sociedade, né, com rotinas novas. E ele também sabia que o que ele deixou para nós não seria de imediato absorvido, né? Levaria muito tempo, e acredito que com a sabedoria dele, ele também imaginava e previa que muitas coisas que ele tinha deixado para nós seriam deturpadas, porque ficaram nas mãos dos homens, né? E aí eles acabaram usando todos esses ensinamentos da maneira que melhor tinha proveito para uma época, ou para uma sociedade, ou até mesmo para proveito próprio, né? Então, hoje, na evolução que nós estamos e na condição que nós temos de conhecimento da doutrina espírita e da condição do mundo em que nós estamos, em que nós vivemos, eu acho que vai muito do coração de cada um, como a Gi falou, de deixar esse amor chegar até nós, porque o exemplo a gente tem, não só dele, como de outros grandes espíritos que passaram pelo planeta, que a gente pode nomear e levar e tomar como exemplo. E eu, modéstia à parte, não me sinto longe. Eu sou muito ousada, porque quando me sinto ousada, quando eu rezo, eu imagino Jesus, eu me imagino muito próxima dele. Eu não sei se isso é uma ousadia, mas eu quero estar próxima. Então, como se eu estivesse olhando nos olhos dele, para que o meu coração e minha alma realmente sejam tocados, entendeu? Então, se eu tenho a imaginação a meu favor a esse ponto de senti-lo tão perto de mim, eu uso isso a meu favor, porque realmente estar na condição dele para nós ainda não é possível, então vou trazê-lo para perto de mim, como a Gi disse. E esse sentido da caridade despretensiosa, desprendida do mundo material, é uma coisa assim que eu acho que a gente ainda não conhece, né? E a gente está tentando conhecer, sentir esse amor verdadeiro no coração, esse amor honesto, e deixar de lado o ego, deixar de lado o orgulho, que ainda é tão inerente à nossa condição. Então, eu acho que a gente só tem que, além de tudo, agradecer ele ter estado entre nós para deixar todos esses ensinamentos, né? E que saibamos aproveitá-los nos dias de hoje, que foram ensinamentos tão de 2000 anos atrás, 2020 anos, e tão reais para o nosso mundo de hoje, e que vai ser mais para frente ainda, né? Que vai ser sempre atual, porque esse é o verdadeiro sentido, né? Da caridade, do amor ao próximo, da justiça divina e tudo mais. Às vezes eu me pergunto isso, Paulo. Eu falo, o que seria se ele não tivesse vindo? Então, assim, a gente acha que a humanidade não avançou muito, né? Mas é só você imaginar que a escravidão era uma coisa muito normal, que houve momentos em que metade do Império Romano era de escravos, né? Então, você imaginar, na cidade de Roma houve momentos que 70% eram escravos. Então, você tinha um mundo em que uma minoria tinha direitos, em que a maioria estava submetida a tratamentos e a condições horríveis, que a mulher não tinha, né, direito nenhum, valor nenhum, que criança, idem, né, idosos, idem.
E, de repente, você tem todo um movimento que começa a nascer com esse homem que nasce numa cidadezinha escondida no final do Império, lá no fim do mundo do Império Romano, e ele sacode esse mundo. Ele sacode esse mundo. Ele não usa uma espada, ele não usa um exército, mas ele chacoalha esse mundo todo, e esse mundo começa a mudar. Então é muito bonito o processo, porque à medida que os apóstolos começam a levar a mensagem, a viajar, a percorrer os caminhos do mundo romano da época, a abrir igrejas, nessas igrejas começam a virar centros de assistência aos idosos, às viúvas, aos doentes. A primeira igreja, a Casa do Caminho, em Jerusalém, ela é um centro de atendimento, como está lá no Paulo e Estevão de Emmanuel. Eles socorrem as pessoas necessitadas, eles ajudam as pessoas necessitadas, eles dão comida, e aí começa todo esse movimento de caridade, de assistência, de socorro aos necessitados, que vai fazer, que é uma marca do trabalho cristão. E isso vai se propagar pelo mundo todo. Então, você vê romanos importantes se convertendo, protegendo os cristãos. Paulo de Tarso vai ser auxiliado num primeiro julgamento dele, por romanos importantes que já eram convertidos. Muitos davam o seu dinheiro todo para a caridade e se tornavam homens simples e pegavam a estrada também para trabalhar como apóstolos, como discípulos. Então a gente tem um mundo que muda porque o exemplo do Cristo marca a tal ponto que ele começa a impregnar a vida das pessoas com esse exemplo. E esse exemplo marca profundamente algumas pessoas, porque nós não entendemos tudo o que ele falou, e hoje nós entendemos mais porque a doutrina espírita nos deu a chave, a ciência está nos ajudando a entender. É muito engraçado, porque você vê assim, pesquisas tem uma conferencista, esqueci o nome, que ela conta a história de uma pesquisa lá da Harvard, que foi feita com 50 mil pessoas, E aí eles vão analisando 50 mil variáveis, e no fim ela chega e diz, eles descobriram que as pessoas mais felizes são aquelas que amam. Então, assim, levou décadas de pesquisa para a ciência chegar na mesma conclusão do que Jesus havia dito há 2000 anos atrás, mas tudo bem, melhor assim. Então, a ciência precisava progredir, apareceu a doutrina espírita que veio explicar as palavras do Cristo, que era meio difícil, se você não acreditava na vida após a morte, entender as bem-aventuranças, ou o diálogo dele com Nicodemos, quando ele falava que era preciso renascer, de novo. Então, hoje a gente tem as chaves para entender o Evangelho, mas isso não é um grande privilégio nosso, porque há aqueles que entenderam pelo coração e que compreenderam rapidamente a importância da mensagem e começaram a aplicar na sua vida. Então, assim, nós temos o mérito de estar estudando, aprendendo, mas com algum tempo de atraso, digamos, porque há pessoas que mudaram completamente suas vidas a partir da mensagem do Cristo e do exemplo do Cristo. Então, a Val falou do Chico, um homem simples, mas se a gente pega os primeiros cristãos, você vai ter, sim, grandes senadores e grandes funcionários se convertendo, mas quem começa o cristianismo são esses homens e mulheres simples. E alguns vão deixando as riquezas porque começam a trabalhar, e como Maria de Magdala, Joana de Cusa, e outras que vão se entregando aos poucos ao trabalho e que vão fazer coisas que antes eram impensáveis para a sociedade da época. Maria de Magdala vai devotar a vida dela aos leprosos, que eram a escória da sociedade, Eles tinham que andar com um sininho pendurado no pescoço para avisar que estavam passando, para as pessoas poderem se afastar. E eles vão, dar a vida por esse Jesus que eles haviam conhecido e que havia marcado cada um deles de um modo muito especial.
Então, Jesus, ele nos marca pelo exemplo. As palavras são simples, as palavras são sempre escondidas em figuras de linguagem, em parábolas, né? Ele usa o dia a dia das pessoas para falar com as pessoas. É um mestre genial, né? Porque aquelas figuras de linguagem ficam na memória das pessoas, e foi tudo gravado, foi tudo guardado, mas muita coisa a gente perdeu, infelizmente, né? E é muito interessante, para finalizar meu comentário, quando você olha, por exemplo, os evangelhos apócrifos, que foram aqueles que não foram aceitos pela igreja, né? Tem um que eu acho muito bonito, que é o Evangelho da Infância, que conta como Jesus, desde o nascimento, já, uma parte disso está nos evangelhos, né? Os espíritos superiores vindo anunciar a Maria, né? Anunciando aos pastores quando ele nasce. Mas há casos belíssimos, né? Das vizinhas virem pedir a água do banho dele para poder banhar as crianças delas. É óbvio, né? Nós espíritas entendemos isso. O magnetismo dele era de um poder extraordinário, né? Que onde ele tocava virava ouro, né? Ele, era o menino do dedo verde lá do livro, né? Era um menino luz, porque onde ele tocava, né, as coisas mudavam. E elas vinham pedir a água do banho, né? Ou pegavam as fraldas dele, né? Estavam lá no varal, elas vinham e pegavam as fraldas, e de repente sumia fraldas, né? Os panos lá que Maria usava. Tem um evento que morre um passarinho, né? E ele pega o passarinho na mão e fica com o passarinho na mão, depois abre, o passarinho vai embora. Então, assim, é alguém que desde o do nascimento, ele marca de uma grandeza extraordinária. Agora, existiram outros grandes na história da humanidade, mas nenhum deles deu o próprio sangue por nós. Nenhum deles. Buda morre tranquilo, né, meditando, Confúcio, todos eles morrem tranquilos, fizeram um grande trabalho, foram geniais, abriram caminhos para a humanidade. Não estou aqui de modo nenhum quem sou eu, né, para desmerecer um desses. Mas não dá para compará-los com Jesus. Então, nenhum deles deu o próprio sangue. Em tributo de amor, porque ele não precisava fazer isso. Então, é a força desse amor que nos marca. E a gente precisa recuperar esse Jesus dos escombros aí, né? Como a Val disse, dos dogmas, das teologias, porque ele nos pertence, Jesus nos pertence. Ele pertence à humanidade. E o Chico dizia isso, Jesus, o Espiritismo é Jesus com o povo, o resto é conversa fiada. Então a Val falou do medo, né? Dessa reflexão que a gente tem que fazer, do Espiritismo não ficar muito elitista, muito complicado. Espiritismo é Jesus com o povo. Na hora que a gente fugir disso, a gente está se perdendo no caminho de novo. Então, vários vieram para nos mostrar esse caminho, né? Um exemplo belíssimo é Francisco de Assis, né? E vocês já viram o filme Irmão Sol e Irmão Lua? Não viram. Imperdoável, Lilian. Vejam o filme Irmão Sol e Irmã Lua, é uma coisa belíssima, né? E eu vou pôr um link para vocês no grupo de um filme não é mais recente, feito na Itália, eu acho, ou na Inglaterra. Muito bonito também. Que dá esse O Irmão Sol e Irmão Lua é um de 70 e pouco, né? Um filme de 1970 e pouco. Mas ele é do Franco Zeffirelli, é belíssimo, né? Não sei, aí alguém pode talvez discordar, mas eu acho uma das obras-primas do cinema. A história é belíssima, né? E a hora que você vê Francisco de Assis entrando todo maltrapilho, né? Pé no chão, sujo, né? Naquela igreja de São Pedro, né? Suntuosa, com aqueles homens cardeais todos vestidos de púrpura, aí você fala, meu Deus,
Onde é que nós fomos parar? E é a mesma mensagem, né? Jesus com o povo. Por isso o Chico estava lá todo sábado, debaixo de chuva ele ia, e ia lá na Vila do Pássaro Preto, fazer o evangelho, conversar com todo mundo, atender as pessoas, né? É isso, e aí a gente vê centro espírita fechado por causa da pandemia, ou evangelizações que pararam, ou espírita que só vai em congresso. Bom, isso não importa, né? Nós é que temos que tomar cuidado para não repetir o erro. Os nossos irmãos que respondam por si depois. Agora eu deixo a palavra a outra pessoa. E Jesus disse, né, no Evangelho tem a passagem que ele diz que onde 2 ou mais estiverem falando sobre mim, estarei no meio deles, rezando, orando, falando sobre mim, estarei, não sei direito as palavras, estarei no meio deles. Então, eu acho que é para a gente ter a certeza que a gente nunca vai estar desamparado da força que é Jesus, desse magnetismo todo, dessa potência vibratória que só nos quer bem, né? Que provou isso de inúmeras maneiras, né? E aí Eu fico só bem. o que você falou de pensar ele perto de você não é um absurdo, né? Por que não? Sim. E aí eu vou além, né? Fico pensando, nossa, como eu queria ter vivido a época de Jesus. Como será que eu teria me comportado? Às vezes eu me pergunto isso. Será que eu seria a pessoa que seguiria Jesus ou será que eu jogaria pedra, né? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, porque a gente vem num processo de evolução, né? Então, hoje eu imagino assim, como eu queria ter estado na época de Jesus e segui-lo, mesmo que de longe. Mas a gente não sabe se esteve e como foi, né? Exato. E aí você entende, por exemplo, quando a gente lê há 2000 anos, você entende o drama de Públio Lentulus, né, que é Emmanuel, como senador romano, sendo convidado pelo Cristo, né? Ele encontra Jesus pessoalmente. Tem a filha dele curada por ele. E ele seria, provavelmente, ele vai se tornar, né, com o tempo, Emmanuel, a gente pode dizer, é o 5º evangelista, né, pela história toda dele, desses 2000 anos. Mas ele, naquele momento, ele se deixa abater pelo orgulho, né? Então, eu fico imaginando, né, os fariseus que julgaram Jesus. Sabe, todo mundo que estava envolvido naquele processo ali é difícil, né? Imagina depois você, como uma alma no plano espiritual, tomar consciência de uma coisa dessa. Então, mas abençoados aqueles que o seguiram, né? Que entenderam a mensagem, e algumas pessoas entenderam rápido, né? Mas teve de tudo, né? Porque teve aqueles que foram beneficiados, que foram curados, mas que a gente nunca mais ouviu falar. Então, assim, alguns entenderam a mensagem, alguns entenderam que valia a pena seguir aquele homem, que valia a pena largar tudo, se fosse o caso, e ir embora atrás dele, que valia a pena, que eles não estariam perdendo nada. Alguns entenderam isso, desde a primeira hora. Então, é óbvio que são almas que já vieram com um certo compromisso também, né? Vieram com um certo compromisso de se engajar no trabalho. Mas é impressionante, né? Você imaginar, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha comunicação rápida. Os que tinham privilégio andavam a cavalo ou de caleça, né? De uma charretinha lá que ia mais rápido, mas o transporte era barco, não tinham estradas. Ele nasce num fim de mundo, um povo pequeno, desprezado pelos romanos e pelos vizinhos, e faz 2000 anos a gente fala dele. Então,
alguma coisa tem aí, né? Ao ponto que os espíritos vão dizer, né, pergunta 625, é Jesus o exemplo, o modelo. Então, assim, e Allan Kardec entendeu isso. Isso é muito bonito também, né? Acho estranho as pessoas falarem, o espiritismo religioso, o espiritismo que essa questão... Sim, o espiritismo é ciência, é filosofia, ninguém nega isso, imagina, né? Mas nada disso, o mundo está cheio de filosofias, o mundo está cheio de ciência. E o mundo está cheio de religiões. Mas a gente precisa desta, né, desta compreensão profunda do Cristo. Entender o significado dele, entender a mensagem dele, entender o que isso significa para nós. E ele é o homem que veio abrir as portas da jaula para a gente, né? Da prisão. Ele veio abrir e o que me impressiona é que nós, muitas vezes, ficamos dentro. A gente não quer sair. Palavra aberta. Ninguém precisa de convite, gente. Então tá bom. Se ninguém quer comentar, a gente caminha para o final. Eliana. Oi, Eliana. Eu acho muito interessante esse trecho que foi lido. Aliás, é o primeiro capítulo, né, do Evangelho. E ele faz um levantamento, né, desde Moisés, de Jesus, e depois, na sequência, veio o Consolador, que é o Espiritismo, né? Então, é interessante o texto, a fala da Val, quando ela fala que a gente tem que tomar cuidado com o Espiritismo também não começar a se perder por aí, né? Porque Moisés veio com todas aquelas leis, mas chegou num ponto que não deu mais certo. Vieram os profetas, aí dos profetas veio o próprio Cristo para poder fazer toda a caminhada, a trajetória dele. E aí ele promete, então, que ele vai trazer um consolador que ficará com vocês até os últimos dias, né? Por todo o resto da vida. Então, em cima disso, a gente percebe que no Espiritismo, que é o Consolador que veio e trouxe de volta o reavivamento dessa doutrina, dessas leis de amor de Deus, é o último, não vai vir nada além disso. Nós temos que agora preservar esse estudo, esse comprometimento que a gente vai tendo com o Espiritismo, vivenciar, porque no próprio texto fala, né, até que vai ser cumprido o seu último jota. Então, vai ser o mundo inteiro vai ter que acabar se convencendo de que o Cristo trouxe o amor, e esse amor é o que vai só fazer sobreviver as pessoas, né? Só que o texto também fala de conforme o grau de evolução e de entendimento de cada um. Então, como a gente percebe, esse ano foi um ano atípico para todo mundo, né? Foi um ano em que veio uma única mensagem: vocês não comandam nada, né? Um vírus que se espalhou, dissipou pelo mundo inteiro, e cada porção do planeta reagindo de uma forma, perdendo entes queridos, não sabendo como controlar isso, a ciência tentando evoluir para trazer uma vacina para poder manter as pessoas imunizadas, mas ainda ninguém tem o controle de nada, né? Então, eu acho que a vivência do Espiritismo nesse momento é muito importante. Então, nós somos realmente privilegiados por poder entender o Espiritismo, por poder saber traduzir hoje muito melhor todas essas falas do Cristo, e a gente procurar vivenciar cada dia realmente, porque só está faltando isso agora, né? Não deixar desvirtuar, como a Val falou, né? Porque não vai se perdendo, né?
e a gente observando onde está se desvirtuando e tentando observar, não no sentido de crítica, mas de a gente poder se recondicionar, se reformar, se melhorar. Então, realmente, é um ano de mudança, um ano atípico. Nesse Natal, a gente sabe que a maior parte das famílias não vão estar reunidas naqueles grandes grupos, como era antigamente, né? Mas justamente a gente refletir esse Cristo dentro de nós, quais são as mudanças de melhoria e a postura que nós devemos ter daqui para frente, né? Porque a nossa fé agora é o essencial com toda essa situação mundial que está se passando por conta do vírus, né? Então, eu acho que é um texto que dá tanto uma abertura no Evangelho, como sinaliza também que é o Consolador e para por aqui. Agora, daqui, todo mundo vai ter que aceitar e entender esse Cristo que veio, qual é a mensagem que ele trouxe e vivenciar isso. Não vai ter uma outra oportunidade de aparecer mais nada, mas as pessoas que vão ter que fazer todo esse processo de mudança, né? E como nós estamos num planeta de prova e expiação, a gente sabe que vai se fazendo uma limpeza no planeta, daqueles que estão menos evoluídos vão ter, sim, oportunidade em planetas um pouco mais atrasados, dentro do grau de evolução deles, né? Porque Deus não vai desamparar ninguém, mas o nosso planeta, a tendência é evoluir, vamos tentar se modificar e torcer para a gente estar aqui de novo, a hora que se reformular tudo isso e esse planeta se regenerar, né? E a gente possa participar disso também, né? E reunir o nosso grupo aqui de novo, porque eu acho que nossa turma aqui é de um passado muito longe, né? Fizemos algumas coisas, algumas artes lá atrás, e hoje nós estamos tudo de novo aqui para ver se a gente consegue se esclarecer e vamos trabalhar junto e vamos seguir junto esses estudos que é maravilhoso, né? Eu agradeço muito a participação, viu, César? Muito obrigado mesmo, porque é muito bom, traz muito esclarecimento para a gente. Imagina, nós somos, como você disse, privilegiados, né? Porque juntos a gente pode fazer luz, né, para nossa compreensão. E acho interessante na tua fala alertar para o fato de que nós temos esse acesso, né, ao Consolador. E o Consolador ficaria conosco eternamente porque ele é conhecimento, ele é a chave, né, que nos permite. Agora, essas chaves a gente precisa aprender a usá-las, né? Então, assim, por isso que acho que esse trabalho que a gente faz, né, de estudar, de refletir, isso vai nos dando elementos para a gente poder acessar esse Cristo que está escondidinho aí na história, né? Allan Kardec, acho que ele entendeu que a missão mais importante do Espiritismo era recuperar o Cristo, né? Era salvar o Cristo da toda a loucura das teologias de 2000 anos aí, ou 1800, né, 1600 anos de teologias e complicações desnecessárias. Agora, há um trabalho para ser feito, né, fora de nós e dentro de nós. O trabalho dentro de nós nos cabe, que é o da nossa reforma íntima. E o trabalho fora de nós é o trabalho da gente propagar a doutrina, da gente comunicar esse ensinamento, da gente estudá-lo para poder comunicá-lo de maneira adequada, não falar besteira, saber reagir a coisas que não são corretas. E as trevas são ousadas. As trevas são ousadas. Elas, quando você pensa que elas estão dormindo, elas já estão te derrubando. Então, nesse exato momento, nós estamos falando da grandeza do Espiritismo, infelizmente, irmãos nossos que estão pondo em risco a obra espírita, né? A gente vê aí no Brasil, infelizmente, 2 ou 3 pessoas lá dentro da Federação Espírita Brasileira pegaram as 4 obras, né, 5 obras do Emmanuel, que constituem comentários dos evangelhos, Pão Nosso, Ceifa de Vinha de Luz, a coleção, né? Ceifa de Luz também, esqueci os outros 2, a Fonte Viva e tem um outro. E eles
trocaram, por exemplo, a tradução que Emmanuel usou, né? Então, os trechinhos do Evangelho que ele comenta, eles trocaram a tradução, com objetivos puramente financeiros. Então, há todo um movimento agora que está se fazendo, se vocês ouvirem, preste atenção, porque é, infelizmente, trabalho das trevas. Eles tentaram durante décadas destruir o Chico Xavier, não conseguiram, pois agora eles estão tentando destruir a obra. Mexeram nos livros do Chico. A partir de 2012 tem vários que foram publicados, que foram mexidos, trocaram tempos verbais, trocaram palavras. Então tem todo um movimento. Hoje eu publiquei na página Na Visão Espírita um site que está se opondo a isso, um grupo lá no Brasil, tem uma página no Facebook, inclusive, que está se opondo a isso, tem todo um movimento. Mas isso é para dizer que esse desvirtuamento que a Val citou, nós não podemos dormir. A gente não pode dormir achando que não vai acontecer ou que é impossível acontecer. Pode acontecer. Né? Então, assim, onde já se concebeu no mundo que alguém pegue uma obra de Victor Hugo ou de Shakespeare e diga: nós vamos atualizar os tempos verbais, vamos mudar essas frases aqui para deixar mais moderno? Impensável. Né? Isso não existe. Você não pega um clássico da literatura e altera ele. Né? Mas eles estão fazendo. Então, tem todo um movimento, o pessoal está dizendo: nós vamos parar de comprar, nós vamos disponibilizar os livros na internet, as edições antigas, enquanto vocês não voltarem atrás. Então, infelizmente, a gente tem que estudar a doutrina no sentido de combater esse tipo, infelizmente, no bom sentido, né? A gente tem que estudar a doutrina para combater esses erros, e além de fazer o trabalho interior nosso, né? Que é esse que interessa. Cada um de nós tem um nível de comprometimento com a doutrina, com a mensagem do Cristo, mas o maior nível de comprometimento que a gente pode ter é a nossa reforma íntima. É isso que vai garantir para nós, Eliana, estar de volta aqui, né, no momento que esse planeta estiver regenerado. Não é o nosso intelectualismo, não é saber 20 línguas, não é saber... Porque tem muita gente na igreja e até nas falanges do mal que sabe 30 línguas. Né? O que vai salvar a gente é tentar viver esse evangelho com simplicidade, realmente com simplicidade. Né? Agora, é belíssimo, Jesus pagou caro por nós. Né? Os católicos falam que eles, infelizmente, mais uma vez, a teologia distorceu a mensagem, né? Como se, ele pagou os nossos pecados, está tudo apagadinho, vamos começar. Não é nada disso, né? Mas ele pagou e carregou sobre ele os nossos erros, os nossos equívocos, porque ele aceitou vir se misturar com a gente. Né? E eu lembro até hoje, assim, que eu trabalhei muitos anos numa favela, né? E assim, você não tem, né? Quando chega o sujeito que está bêbado e fedido, você tem que sentir o cheiro. E se ele cai, você tem que levantá-lo, e você fica sujo e fedido como ele. Então, eu lembro de crianças que chegavam, né, com aquelas feridas horríveis, e você tem que pôr a mão. E Jesus fez isso. Né? Só que as feridas e a pobreza e a miséria e o cheiro ruim estavam na nossa alma. E ele veio. Né? Ele veio nos abraçar, nos pegar no chão, nos pôr de pé. E, então é amor puro, né? É amor puro. É amor de mãe que ele teve por nós, né? Uma mãe não olha a ferida, uma mãe não olha, ela olha o choro e a dor e ela pega no colo e ela acalenta e foi isso que ele fez. Então, que esse Natal a gente lembre desse amor. E não tem problema nenhum nós estarmos... A pandemia que com pandemia ou sem pandemia, que o nosso Natal começa a ficar diferente.
né? Que a gente não tenha mais medo de olhar para dentro. E se o que a gente vê não é muito bonito, bom, essa é a hora de começar a limpar. Né? Ele veio para isso. Como a Giovana falou, ele veio, ele só está esperando um convite para entrar. Né? Então, que a gente deixe ele entrar finalmente. Porque nós temos o privilégio de saber tudo isso. Mas tá bom. Acho que a gente pode finalizar por hoje. Tivemos um ano abençoado, né? E vamos continuar. Quem não puder, a gente entende, porque tem aí as famílias ou os compromissos, né? Mas nós vamos continuar as nossas atividades sem parar, né? Então vamos fazer a nossa prece para finalizar o nosso culto do Evangelho. Agradecer, né, por tudo que nós estamos podendo viver juntos. Senhor Jesus, divino guia, divino pastor das nossas vidas, nós elevamos, Senhor, o nosso coração em prece, sobretudo para agradecer, Senhor, para agradecer a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, para agradecer, Senhor, o preço tão alto que o Senhor pagou pelo nosso resgate, para nos mostrar a luz, para nos mostrar que somos filhos de Deus, que não somos um corpo, mas uma alma que pode brilhar. Nós, Senhor, que andávamos nas trevas, vimos uma luz. E ela brilha até hoje, mostrando o caminho. Mostrando o caminho de casa. Mostrando o caminho dos amores que nos aguardam, que esperam que finalmente façamos a reforma dos nossos corações, que possamos limpar nossas almas, que possamos lavar nossas almas com as lágrimas do arrependimento e que possamos reconstruir na rocha sólida da Tua pessoa, Senhor, a nossa nova vida. Nós oramos, Mestre, pedindo a Tua misericórdia que se compadeça das nossas dores, olhando aqueles que caminham solitários, tristes, pedindo por aqueles que se desesperam porque perderam a fé, orando pelas mães que carregam o coração aflito, pelos pais que se desesperam, trabalhando de sol a sol para sustentar suas famílias, enquanto irmãos nossos infelizes e equivocados acumulam sem necessidade. Nós te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia da humanidade, que ampare nossos líderes, nossas casas de governo, que abra estes corações à Tua luz, para que finalmente, Senhor, nós possamos vislumbrar este novo mundo que começa. Nós não sabemos, Senhor, o quanto teremos que dar de nós mesmos por este novo mundo.
mas queremos lembrar daqueles homens e mulheres que pagaram com o próprio sangue a adesão à tua palavra, que também acreditaram no novo mundo que hoje nós possuímos, mas que pagaram o preço de suas vidas para que nós tivéssemos esse mundo. Então nós nos lembramos, 2000 anos já se passaram, e depois do teu sacrifício, Senhor, nós queremos homenagear aqueles que a história muitas vezes nem lembra mais, mas que sustentaram seus irmãos, que ajudaram, que trabalharam, que propagaram a tua palavra, que sofreram duramente para que nós tivéssemos o teu evangelho nas nossas mãos. Mestre querido, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos corações, ajuda o nosso entendimento, perdoa a nossa miséria e permita-nos, Senhor, como Marta e Maria e Lázaro, também te convidarmos para a nossa casa e que nós possamos nos aconchegar aos teus pés e ouvir a tua palavra. E como aquela mulher que ousou lavar os teus pés e enxugá-los com seus cabelos, que nós possamos te olhar, Senhor, com respeito, admiração e te acolher nos nossos corações, agradecendo pelo teu amor, agradecendo, Senhor, pela luz que nós vislumbramos, que ela possa iluminar este fim de ano para todos nós, que ela possa nos trazer a paz e que aquela luz, Senhor, que brilhou um dia em Belém, possa brilhar hoje nas nossas almas, anunciando o teu nascimento. Que nós possamos te acolher nos nossos corações, que nós possamos te receber, Senhor, na humildade das nossas almas ainda tão pequeninas. Fica conosco, Senhor, abençoa todos nós, ilumina os nossos caminhos, que nós possamos, como a ovelha segue o pastor, marchar, Senhor, ao som da tua voz, e não nos perdermos nunca mais. Muito obrigado, Senhor, pela família espiritual que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pelos teus mensageiros que com paciência e carinho nos acolhem, nos abrigam. Que eles possam nos proteger, nos amparar, nos sustentar na busca desta nova vida. Muito obrigado, Senhor, que este Natal seja para nós de imensa alegria, mas que essa alegria transpareça na serenidade dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, Mestre. Nos ampare, nos abençoe, nos acolha nos teus braços e que nós possamos ser dignos de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Mestre. Fique conosco. Que assim seja, Senhor.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Fiquem com Natal. Deus. Muito Boa obrigada por noite, tudo. Feliz Natal. Tchau, gente. Deus, Feliz Natal. Para quem não viu. Boa noite, Feliz Natal. Boa Feliz noite. Natal. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Obrigada por... Bom início de semana. Alô? Tchau, tchau. Sim.